Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Oswaldo e vamos então para mais uma videoaula de gerência de projetos de software. Nessa videoaula nós vamos continuar falando sobre a gerência da integração. Então bora lá. Bem, conforme dito na aula passada, a gerência da integração ela inclui os processos e as atividades necessárias para integrar, né? Como tinha falado anteriormente, você pode pegar todos esses sinônimos aqui, substituir por integrar, porque é isso que essa área de conhecimento faz, né? Então, necessárias para integrar os vários processos e atividades dos demais grupos de processos, né, que estão espalhados pelas outras áreas de conhecimento. Então, ela é a área que é responsável por integrar todo o seu projeto, né? Você, como gerente de projeto, você tem um papel de integrador, de saber pegar essas pequenas partes e unir tudo, né, em prol de um bem maior, por assim dizer. Tá certo? Sem mais delongas, foi apenas para revisar o principal conceito dessa área de conhecimento. Então, vamos lá. Como eu já tinha falado anteriormente, já vimos então esses três primeiros processos aqui, né? Quem não viu esses três, eu recomendo veementemente que você dê uma olhada no vídeo anterior para que você possa entender melhor como que chegamos até aqui. Até porque tem várias explicaçõezinhas aí que valem a pena você conferir, porque eu não vou estar me repetindo nessa videoaula, né? Nessa videoaula a gente vai ser bem mais objetivo em relação aos processos restantes. Então, já cumprimos 3 dos 7 processos dessa área de conhecimento, faltam 4, começando então por gerenciar o conhecimento do projeto. E esse aqui, pessoal, é um processo bem novinho, bem recente, certo? Ele foi inserido na última versão do PMBOK, né? Na versão mais recente, que para esse momento é a 6ª edição, né? Ela é bem importante porque não é que isso não fosse tratado anteriormente nos projetos, mas não tinha um processo específico para isso, né? Então, todo o gerente de projeto, né, as pessoas que desenvolveram o PMBOK acharam bem interessante, e é um processo bem interessante de fazer parte do seu projeto. Então, basicamente, do que trata esse processo? Ele é o processo de utilizar conhecimentos existentes e criar novos conhecimentos para alcançar os objetivos do projeto e contribuir para a aprendizagem organizacional. Muito importante aqui na definição, pessoal, esse lance de utilizar os conhecimentos, tanto os já existentes como os novos que vão ser criados, né, ao longo do projeto, para alcançar os objetivos do projeto e contribuir para a aprendizagem organizacional. Isso aqui é importante porque, pessoal, o conhecimento dentro de uma organização, ele deve permanecer. Todo conhecimento que é gerado, tanto o que já existe como o que é gerado, ele deve permanecer na organização porque, já pensou, né, ainda mais no ramo de desenvolvimento de software, em empresas de tecnologia da informação, onde tem uma grande rotatividade de pessoal, chega uma pessoa, por exemplo, né, essa pessoa fica responsável por desenvolver determinado sistema ou dar manutenção de determinado sistema, então ela altera aquele sistema, melhora aquele sistema, e aí tudo isso que foi feito de novo não foi documentado, tudo isso que foi, esse conhecimento novo que foi adquirido, só ficou na cabeça daquela pessoa, e aquela pessoa, num belo dia, transita e vai para uma outra empresa. E aí, aquele conhecimento que ela tinha, ela não deixou aquilo ali documentado da forma adequada, né? Então, muito daquilo ali foi com aquela pessoa, e se outra pessoa precisar da manutenção daquele sistema, vai penar um pouco, vai ser um pouco mais trabalhoso, porque vai ter que estudar como é que o sistema funciona, de repente até entrar em contato com aquela pessoa que se foi, né, que foi para essa outra empresa, e aí vai ser um pouco mais complicado. Então, é importante que todo e qualquer conhecimento que é gerado dentro de um projeto permaneça ali na organização, né? Porque aquilo ali, no final das contas, vai ser um ativo importante, né, de processo, e vocês vão entender melhor à medida que a gente estiver falando desse processo, né? Um exemplo que eu gosto de dar bastante é no N2S, Núcleo de Soluções em Software aqui da UFC Campus Russas, que eu sou coordenador atualmente. Então, todo semestre entram novos estagiários, né? Esses estagiários, eles mantêm os sistemas que existem no N2S, desenvolvem novas funcionalidades, então isso tem que estar muito bem documentado, porque no próximo semestre eles podem já ter cumprido a etapa de estágio deles, e a próxima turma que chegar ia ficar perdida sem saber
como mexer naquele sistema se o conhecimento não tivesse ficado documentado de forma adequada. Então, é um processo muito importante, né? É bem legal de estudar ele, inclusive tem toda uma área que é voltada para a gestão de conhecimento, eu acho muito interessante. Então, dito isso, vamos então para esse processo, né? Falar mais sobre ele. É importante falar, pessoal, que no âmbito do projeto, né, do gerenciamento do projeto, o conhecimento ele pode ser tratado de duas formas. Tem aquele que a gente chama de conhecimento explícito e tem aquele que a gente chama de conhecimento tácito. Por definição, conhecimento explícito é aquele que pode ser facilmente codificado, usando palavras, imagens e números. Então, um documento é um livro onde você pode obter uma determinada informação. Então, é mais fácil de você encontrar numa fonte física, por assim dizer. Esse é o conhecimento explícito, facilmente codificado. E tem o conhecimento tácito. O conhecimento tácito ele é mais voltado para aquele conhecimento que você adquire como pessoa, a sua vivência prática do dia a dia. Né? Ele é um conhecimento pessoal e difícil de expressar com palavras, né, com números, como é o conhecimento explícito. Por exemplo, crenças, entendimentos, a experiência adquirida e o know-how, que é o saber prático. Né? Então, essa vivência prática que você tem, o conhecimento adquirido que você tem pessoalmente, isso também é conhecimento, só que é o conhecimento tácito. Você não vai conseguir traduzir isso facilmente, de repente, em palavras, em números, de forma a deixar codificado. É aquele seu saber prático, né? O seu saber pessoal. Isso também é conhecimento e faz parte do que a gente chama de conhecimento do projeto. Isso daí tem as suas influências, né? Isso daí, por mais que não tenha como você deixar codificado, você pode sim trabalhar uma forma de gerenciar esse conhecimento, de passar esse conhecimento para outras pessoas. Né? Isso daí a gente vai ver como é possível, mas de antemão, o conhecimento tácito pode ser passado para outras pessoas por meio de palestras, por meio de seminários e etc. Tá certo? Vamos então, sabendo disso, dessas definições desses dois tipos de conhecimento, vamos então conhecer as entradas, ferramentas e técnicas e saídas do processo gerenciar o conhecimento do projeto. Beleza? Essas são as entradas, né? A gente já conhece bastante delas. Plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, entregas, fatores ambientais e ativos de processos organizacionais, ferramentas e técnicas também, muitas delas a gente já viu, algumas são novas, mas a gente vai falar mais sobre elas no momento apropriado, e algumas saídas, lembrando sempre, né, da magia que o processo faz acontecer. Como é que funciona? As entradas são informações importantes que vão ser processadas por essas ferramentas e técnicas, produzindo, então, essas saídas. Então, essas saídas só existem porque tiveram informações de onde elas foram feitas, de onde elas foram obtidas. Essas informações foram oriundas, então, das entradas, tá certo? As ferramentas e técnicas ajudam nisso daí. Gerenciar o conhecimento do projeto, pessoal, você pode ter, pelo próprio nome do processo, você tem uma ideia do que se trata, né? Então, não está muito relacionado com algo de planejar, certo? Não está muito relacionado a isso. É mais algo que diz respeito ao trabalho executado. Então, é sim um processo do grupo de processos de execução, tá certo? O principal benefício desse processo: conhecimentos anteriores são aproveitados para produzir ou aprimorar os resultados do projeto. Esse conhecimento criado fica disponível para apoiar projetos ou fases futuras, né? Aquilo que eu já tinha adiantado para vocês anteriormente. Esse projeto, né? Durante o projeto, novos conhecimentos são adquiridos, outros já existiam, e isso vai ser aproveitado tanto no projeto atual, na fase do projeto atual, como no futuro. Isso daí é interessante. Por isso que a gente tem como saída registro das lições aprendidas. Ok? Então, continuando. Pessoal, esse daqui é o diagrama de fluxo de dados desse processo. No PMBOK, vocês vão ver que cada um dos processos ele tem um diagrama de fluxo de dados dele. Eu não estou mostrando todos durante as videoaulas, porque eles são muito extensos e podem ficar não muito nítidos, né, para que vocês vejam na apresentação. Mas aqui ou acolá eu mostro algum, basicamente para mostrar para vocês, né, de onde que vem as entradas desse processo, né, aqui os planos de gerenciamento do projeto, os documentos do projeto, as entregas, etc. Chegam aqui no processo que a gente está falando, 4.4, e vão para suas determinadas saídas, ok? Essas saídas que, por sua vez, dados em outros processos, em outros momentos, tá bom? Não vamos se ater muito a
os diagramas de fluxo de dados, apenas para vocês entenderem um pouco melhor essa lógica de entrada e saída. Então vamos lá para as entradas desse processo. As entradas são o plano de gerenciamento do projeto, né? Lembrando que o plano de gerenciamento do projeto é composto por vários componentes, todos os planos de gerenciamento auxiliares das outras áreas de conhecimento, todas as 3 linhas de base, né, conhecidas, são linha de base do escopo, linha de base do cronograma, linha de base dos custos. Vai ser falado mais posteriormente, mas só para antenar vocês essas informações. Então, qualquer um desses componentes que tem informações importantes para esse momento de gerenciar o conhecimento do projeto, é uma entrada importante e válida aqui, tá certo? Outra entrada, documentos do projeto. E documentos do projeto vocês também viram na aula anterior que existem vários, né? Alguns deles que vão ter informações importantes para esse momento do projeto são registro das lições aprendidas, muito importante, uma vez que a gente está lidando com conhecimento, né? Aquela lição que foi aprendida é um conhecimento válido. Atribuições da equipe do projeto, né? Essas atribuições da equipe do projeto, elas vão ser mais conhecidas posteriormente, principalmente quando a gente estiver falando de recursos, toda essa parte que envolve mais o fator humano, né? Atribuições da equipe do projeto, pois fornece informações sobre o tipo de competência e experiência disponível, né? Então a experiência que aquelas pessoas que estão na equipe do projeto têm são conhecimentos válidos para o projeto, né? Assim também como o registro das partes interessadas. Quem são os envolvidos no seu projeto, o conhecimento que esses envolvidos têm, ok? Claro que aqui são apenas alguns exemplos de documentos que vão influenciar no processo, não são todos, mas que fique claro que durante o seu gerenciamento de projeto, qualquer informação importante do projeto que influencie nesse processo pode servir como entrada, né, quando ele é um documento do projeto e vai ser utilizado aqui, tá bom? Outras entradas, as entregas, inclusive as entregas, a gente falou sobre ela no último processo da videoaula anterior, né? Foi saída do último processo da videoaula anterior. E como vocês já devem lembrar, as entregas são qualquer produto, serviço ou resultado, né, verificável, e que normalmente marcam a transição de uma fase para outra, de um processo para outro, ou até mesmo no final do projeto, né? Isso daí, essas entregas, né, elas são resultados de conhecimentos que são aplicados, né? Seja um documento que é obtido, seja uma funcionalidade que é codificada e etc. Ok? Também os nossos conhecidos fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Eu falei que eles vão aparecer bastante aqui, então, né, quem precisar se antenar nas definições deles, né, e na diferença deles, dá uma olhada na videoaula anterior que tá lá, tudo bem? Vão aparecer bastante ainda daqui para frente. Dito, né, falado sobre as entradas, vamos então para as ferramentas e técnicas. Primeira delas, a opinião do especialista. Esse especialista, pessoal, é qualquer pessoa que tenha conhecimento em relação ao processo que a gente está trabalhando atualmente. Nesse caso, pessoas especialistas em gerenciar conhecimento do projeto. Elas podem ter importante contribuição, um conhecimento importante para dar e agregar aqui na equipe. Não é? Temos também uma ferramenta chamada de gerenciamento de conhecimentos, e é assim, só uma observaçãozinha. Tem aqui o gerenciamento de conhecimento e aí em seguida a gente tem gerenciamento de informações. E vocês não devem se confundir com isso, certo? Vamos ler aqui bem rapidamente o que é essa ferramenta de gerenciamento de conhecimento. Conectam pessoas para que possam trabalhar juntas e criar novos conhecimentos, compartilhar conhecimento tácito e integrar o conhecimento dos membros da equipe, né? E alguns exemplos de como você pode fazer esse gerenciamento de conhecimento? É por meio de rede de relacionamentos, reuniões, fóruns de discussão e feiras de conhecimento. Se vocês observarem, pessoal, na própria definição, você tem o foco dessa ferramenta, que é pessoas que possam trabalhar juntas e criar novos conhecimentos, né? E bem aqui faz referência a conhecimento tácito. Ou seja, conhecimento prático, né? Aquele seu saber prático, aquela experiência que você adquire que não é tão fácil de transcrever, de codificar como número ou escrita. Então, assim, gerenciamento de conhecimento está muito mais envolvido com essa questão do conhecimento tácito, de como você pode passar para outra pessoa o seu conhecimento, a sua vivência, a sua experiência prática. Isso é o gerenciamento de conhecimento. Gerenciamento de informação.
usada para criar e conectar pessoas às informações. Então, ó, conectar pessoas às informações. A gente não está falando de conectar pessoas ou pessoas com conhecimento de outras pessoas, e sim pessoas com as informações. Então, aqui vocês já observam que aqui está mais voltado para o que a gente chama de conhecimento explícito. Inclusive, faz referência aqui na própria definição. E como forma de fazer esse gerenciamento de informações, você tem registro das lições aprendidas, que são documentação, que isso daí é registrado, né? Pode ser escrito, pode ser visual, serviço de biblioteca, né? Livros que podem ser consultados, artigos que podem ser consultados, coleta de informações e sistema de informação de gerenciamento de projetos. Então, a principal diferença de gerenciamento de conhecimento para gerenciamento de informação é que o gerenciamento de conhecimento está muito mais ligado ao conhecimento tácito, a pessoas tentando compartilhar seus saberes, suas experiências. Enquanto que o gerenciamento da informação está mais relacionado a como é que está aquilo que está codificado, aquele conhecimento que está escrito, aquele conhecimento que está ali de forma visual, passar isso daí para outras pessoas. Né? Então é importante que vocês entendam essa diferença, porque não é a mesma coisa. O gerenciamento do conhecimento está mais voltado ao conhecimento tácito. Gerenciamento de informação mais voltado ao conhecimento explícito. Né? Só lembrar da nossa definição no começo desse processo, beleza? Continuando, ferramentas e técnicas. Mais uma vez, habilidades interpessoais e de equipes. Né? Então, já foi falado bastante sobre habilidades interpessoais de equipe, apareceu em outros processos na videoaula anterior. Né? Aqui tem alguns exemplos, mas eu gosto sempre de destacar, pessoal. Existem outros exemplos, claro, né? Mas eu gosto de destacar a escutativa. Escutativa é bastante importante, principalmente para um bom gerente, um gerente que se diferencia. Né? Não apenas para o gerente, de forma alguma. Né? É interessante que toda a equipe, por isso que o nome é interpessoais de equipe, tenha uma boa escutativa. Vamos aqui pela definição e depois eu faço comentários bem simples. Escutativa ajuda a reduzir mal-entendidos e melhora a comunicação e o compartilhamento de conhecimentos. Por quê, pessoal? O que é uma escutativa? Escutativa nada mais é do que você realmente mostrar que você está ouvindo aquilo, você está ouvindo aquela pessoa que está lhe passando a informação. Por exemplo, tem duas pessoas conversando e uma está falando com a outra, uma está falando, a outra está ouvindo. Né? Mas muitas vezes acontece aquela pessoa que está ouvindo realmente só está de corpo presente. E depois você faz até uma pergunta em relação àquela conversa para aquela pessoa e ela não sabe responder. Por quê? Não era uma escutativa. Ela estava ali só de corpo presente. Isso acontece muito. Não sei se vocês conseguem captar, tipo, quando o professor está em sala de aula e pergunta alguma dúvida, e o pessoal, não. Né? Parece que o pessoal entendeu tudo, mas quando a gente faz a pergunta, o pessoal não sabe dar a resposta. Pois é, a escutativa ela é importante por isso. Né? Você realmente mostrar que está escutando e que realmente está escutando, porque isso daí ajuda a reduzir mal-entendidos, melhorar a compreensão, melhorar a comunicação das pessoas. Isso daí é muito importante, né, num projeto sendo desenvolvido. Claro que, como eu gosto sempre de falar, é importante para o projeto, mas também é importante para a vida, tá bom? Aqui é apenas um exemplo de habilidade interpessoal de equipe, existem outros, né? Vocês podem dar uma lida aí, qualquer dúvida, nos procurem. Também não dá para ficar falando bastante sobre cada um deles, mas é simples. Você vê o nome da habilidade, dá uma lida na definição e facilmente entende, não é complicado, tá bom? Continuando. Terminando, então, as ferramentas técnicas, vamos passar agora para as saídas, né? Que são esses artefatos que são obtidos a partir do processamento das entradas. Então, o primeiro artefato é o registro das lições aprendidas. Se vocês lembrarem, esse artefato de registro das lições aprendidas também é um documento do projeto que, inclusive, serve como entrada desse processo. Né? Mas o momento que ele é criado é aqui. Ele começa aqui. Do zero, ele é criado a primeira vez que esse processo de gerenciar o conhecimento acontece. Né? Então, depois da criação dele, ele vai ser utilizado como entrada em outros processos. Vocês vão ver que em vários outros momentos ele vai estar presente, porque as informações dele vão ser importantes para aquele momento do projeto. As pessoas envolvidas no trabalho também estão envolvidas na captura de lições aprendidas. Normal que as pessoas da equipe que estão trabalhando, né, com aquilo que está sendo desenvolvido possa contribuir, né, com essas lições aprendidas, com o que deu certo, o que não deu certo, o que pode ser aproveitado. O conhecimento dessas lições pode ser documentado usando vídeos, fotos, áudios ou qualquer outra forma adequada. E isso daqui é importante. Ao final de um projeto ou fase, essas informações do registro das lições aprendidas são transferidas para um
repositório, que a gente chama de repositório de lições aprendidas. Esse repositório de lições aprendidas, pessoal, é um importante ativo de processo organizacional, né? Porque é onde vai ficar guardada todas essas informações sobre aquele projeto, que vai poder ser utilizado posteriormente, né? Aquelas lições que deram certo, aquelas que não deram, e assim por diante. Então, é muito importante esse registro aí de lições aprendidas, ok? Continuando. Outra saída, atualizações no plano de gerenciamento do projeto, ou seja, qualquer mudança em algum componente do plano, seja ele uma linha de base, seja ele um plano auxiliar, contanto que ele passe pelo aquele processo formal, que é a solicitação de mudança, e seja autorizada aquela mudança ali, né? Então, esse processo ele também permite como sair de atualizações nos componentes do plano, da mesma forma, atualizações nos ativos de processos organizacionais. É bem comum que, né, no momento que a gente está falando de gerenciar conhecimento, a gente atualize esses ativos, uma vez que os ativos guardam o que a gente bateu na tecla anterior de lições aprendidas, né, pois todos os projetos criam novos conhecimentos. Né, parte desse conhecimento é codificado, incorporado em entregas ou incorporado em aprimoramentos de processo. Qualquer ativo organizacional pode ser atualizado como resultado desse processo, principalmente os que estão relacionados às lições aprendidas. Mas também a gente pode citar aí como exemplo, tipo, por exemplo, né, template de documentos, né, o próprio template do registro das lições aprendidas, é um ativo de processo organizacional que pode ser atualizado aqui. Ok? Show de bola. Com isso a gente encerra então o quarto processo, gerenciar o conhecimento do projeto. Aí, foi o quarto. Vamos então para o próximo. Quinto processo de gerência da integração, então, pessoal, monitorar e controlar o trabalho do projeto. Né? Eu costumo falar que tanto as áreas de conhecimento, quando você lê o nome da área, você já entende o que é que ela trata, como também tem muitos processos, quase todos na realidade. Pelo próprio nome você já entende do que se trata e de qual grupo ele pertence, de qual grupo de processo. Poucos são os processos que apenas pelo nome você não identifica de qual grupo ele é. Então, por exemplo, monitorar e controlar o trabalho do projeto claramente é um processo do grupo de processo de monitoramento e controle, tá certo? Então, vamos lá. Esse processo ele é muito interessante, tem algumas características bem peculiares, né? Então, vamos lá. Esse processo é realizado para monitorar os processos do projeto associados com iniciação, planejamento, execução e encerramento. Consiste na coleta, medição e disseminação das informações de desempenho. Prestem atenção nessa definição aqui. Coleta, medição e disseminação de informações de desempenho. E da avaliação das medições para efetuar melhorias no processo. Pertence ao grupo de processo de monitoramento e controle, já falei anteriormente, mas é realizado desde a iniciação até o encerramento do projeto. Ou seja, a todo momento deve-se fazer o monitoramento do seu projeto. Por quê? Se com base nessas coletas e medições feitas, o projeto estiver se distanciando daquilo que foi planejado, então, se o real está diferente do planejado, provavelmente você vai ter que agir para controlar a situação. Né? Então, esses são aqueles processos responsáveis por ficar sempre observando o que está acontecendo na real dentro do seu projeto. E dependendo do que está acontecendo na real, pode ser que seja necessário tomar atitudes para controlar o trabalho do projeto, tá certo? Então, vocês vão ver muita coisa relacionada a avaliar o que está acontecendo, observar a linha de base, né? Solicitar mudança porque alguma coisa está saindo do planejado e etc. Né? Mas daí a gente vai falando ao longo do processo. Vamos seguindo aqui. Está relacionado à comparação do desempenho real do projeto com o plano, né? Então, comparar o real com o planejado, avaliar o desempenho para determinar se são indicadas mudanças. Olha aqui. Avalie o desempenho para determinar se são necessárias mudanças, se for necessária, recomendá-las. Então, importante, com base nessa comparação do desempenho real e planejado, fazer ou não recomendação de mudanças. Análise, acompanhamento e monitoramento de riscos do projeto para garantir que os riscos sejam identificados e planos de respostas a riscos sejam executados, quando necessários.
Monitoramento da implementação de mudanças aprovadas, quando e conforme forem acontecendo. Né? Então, você já consegue perceber o real foco de um processo de monitorar e controlar. Fazer medições, comparar o real do projeto com aquilo que foi planejado e, se estiver saindo do planejado, solicitar a mudança. Claro, perceber qual é a mudança que vai ser necessária, observar os impactos e sugerir ela. E também monitorar a implementação das mudanças que foram aprovadas. Né? Porque, como eu falei, e vou bater bastante na tecla, a mudança, a solicitação é feita, ela pode ser aceita ou não, e se ela for aceita, ela precisa ser implementada. Isso é importante, vai estar presente, mais presente ainda num processo que a gente vai falar posteriormente. Então, aqui, as entradas, ferramentas e técnicas e saídas desse processo, né? Como o próprio nome deixa bem claro, é do grupo de processos de monitoramento e controle, e o principal benefício, permitir que as partes interessadas, né, os envolvidos, entendam a situação atual do projeto, os passos tomados e as previsões do orçamento, cronograma e escopo. Ok? Continuando, vamos então, né, conferir aqui as entradas. Plano de gerenciamento do projeto, a gente falou anteriormente. Então, aqui eles têm os componentes que vão ser importantes para fazer o monitoramento e controle. E como a gente está comparando o real com o planejado, provavelmente você vai, como gerente, vai ter que ficar de olho no plano de gerenciamento do escopo, plano de gerenciamento de custos, plano de gerenciamento do cronograma, linha de base do escopo, do cronograma e dos custos, para ficar comparando o que foi planejado com o que está sendo executado, né, no projeto real. Isso daí é importante, porque essa é a real finalidade de um processo de monitoramento e controle. Também, documentos do projeto que podem ser utilizados, que vão ter informações importantes para fazer esse monitoramento e controle. Registro de premissas, já falamos anteriormente, e previsões de custos e cronograma. Deixando claro, aqui são apenas algumas das informações, alguns dos documentos que podem ser utilizados. Qualquer outro documento que dê respaldo para fazer essas comparações, esse monitoramento e controle, também é uma importante entrada, tá certo? As previsões, pessoal, tanto de custo como de cronograma, como o próprio nome já permite entender, facilmente você entende que é uma forma de prever o que está acontecendo. Então, tipo, previsão de custos, se o dinheiro que está investido vai ser suficiente para fazer o trabalho que ainda falta ser realizado. Por quê? Porque se com base nessa previsão o gerente percebe que não vai ter dinheiro suficiente, provavelmente alguma solicitação de mudança vai ser feita. Né? Mesma coisa vale para a previsão do cronograma. Então, daí você já entende a importância desses artefatos específicos para esse processo. Tá certo? Passa adiante. Outras entradas. Informações sobre o desempenho do trabalho. Né? Essas informações de como está o andamento do seu projeto. Isso é importante porque essas informações, elas, em determinado momento, vão ser compiladas, colocadas em um documento chamado relatório de desempenho do trabalho, para disseminar essa informação para que outras partes interessadas obtenham aquela informação, tá bom? Então, essas informações pelos dados de desempenho, esses dados de desempenho a gente já falou em outros momentos, a gente vai ver muito deles em outros momentos, porque são esses dados que vão fornecendo essas informações que vão ser disseminadas, né? Exemplos dessas informações: situação de entregas, situação da implementação das solicitações de mudanças que foram aprovadas, estimativas previstas para terminar, estimativas sejam elas de custos, ou seja, elas de tempo, e etc. Né? Então, isso daí são informações importantes de como está o andamento do projeto, são entradas importantes daqui, por quê? Porque vão ser processadas e colocadas num artefato para ser disseminado essa informação, certo? Essa informação ela vai ser enviada não para todos, né, mas para aquelas pessoas que precisam obter as informações necessárias, e principalmente para tomada de decisões, elas vão ser super úteis. Bom? Outras entradas, acordos. Esses acordos, pessoal, muitas vezes tomam a forma de contratos, né? Contratos estão bem mais ligados à gerência das aquisições. Né? Por quê? Porque geralmente quando a gente compra alguma coisa ou a gente aluga alguma coisa, a gente tem que assinar um contrato, né, entre a pessoa que está fornecendo o serviço e a pessoa que está contratando aquele serviço. Né? Isso daí é muito importante porque nesses contratos tem cláusulas bem específicas que tratam tanto dos compromissos de quem está contratando como de quem está sendo contratado. Isso daí tem que ser monitorado para saber se no decorrer do projeto esse contrato está sendo respeitado.
se ambas essas partes estão cumprindo com seus deveres, né, dentro do projeto. Isso daí é importante. Então, geralmente, quando existe aquisição de algum produto, aluguel de algum produto, terceirização de algum serviço, isso daí é importante também, porque às vezes, por exemplo, um sistema que vai ser desenvolvido é muito grande e aí você precisa terceirizar o trabalho daquele sistema que está sendo desenvolvido. Por exemplo, um módulo daquele sistema vai ser desenvolvido por uma empresa terceira. É firmado um contrato, né, desse serviço e tem que ser feito o monitoramento desse contrato para saber se aquela equipe terceirizada está cumprindo com suas tarefas dentro do projeto. O gerente tem que ficar atento a tudo isso daí, tá bom? Por isso que é uma entrada importante para esse momento. Também fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Continuando, aqui encerramos então as entradas, partindo então para as ferramentas e técnicas. Né? A primeira dela, a opinião do especialista. Falamos bastante sobre essa opinião aí. Técnicas de análise de dados. Essa técnica de análise de dados, pessoal, vou fazer algumas observações aqui. Não vou falar sobre elas, não vou definir cada uma delas aqui. Né? Elas são importantes para quê? Técnicas de análise de dados, pelo próprio nome está dizendo, são técnicas que vão te permitir analisar informações. Que informações são essas? Aquelas informações obtidas nas entradas. Né? Então, você, por exemplo, vai ver, você como gerente, vai ver a previsão de custos e vai analisar aquelas previsões. Você pode utilizar uma dessas ferramentas, né? Análise de alternativas, análise de custo-benefício, valor agregado. E, a partir dessa análise, você pode, então, ter um resultado dessa análise. O que está previsto vai dar para cumprir o projeto, o que está previsto vai sobrar além do projeto, ou o que está previsto não vai dar para cumprir as atividades do projeto. Né? Então, são ferramentas que você pode utilizar para poder analisar as informações. Um detalhe importante, pessoal, principalmente essa análise do valor agregado, a gente vai falar bastante sobre ela quando estiver falando de gerência dos custos. Tá certo? Em relação às outras, de repente vocês até já conhecem algumas ou já ouviram falar, mas eu sempre recomendo uma leitura sobre essas técnicas. Né? Elas são bem interessantes, são bem úteis e é importante porque você entende, né, o que elas vão estar analisando em cada uma delas. Né? Então, assim, fica a recomendação de leitura. Isso daí eu sempre faço essa recomendação porque é bem interessante e é conhecimento que você vai adquirindo. Tá certo? Passando adiante. Outra ferramenta e técnica, técnicas de tomada de decisão. Pelo próprio nome você já entende, né? São técnicas que vão te permitir tomar determinada decisão. E aí tem alguns exemplos que o PMBOK sugere. Um dos exemplos é a técnica de votação. Isso, votação, né? Quando tem várias pessoas que vão realizar uma votação. Seja pela maioria dos votos, seja pelo um voto autocrático e etc. Então, tem como objetivo selecionar a melhor alternativa entre aquelas possíveis. Então, você vai ter, para tomar uma decisão, você vai ter provavelmente algumas alternativas e vai ter que optar por uma delas. A técnica de tomada de decisão. No dia a dia, quase sempre, a gente está tomando decisões. Então, isso daí na prática, né, você até já sabe como é que ela acontece. Tá bom? Existem outras, além da votação, existem algumas outras técnicas, vai ser falado posteriormente, mas votação é uma das mais conhecidas. Ok? Reuniões. Né? Reuniões também aparecem bastante por aqui nos processos. Reuniões são pessoas reunidas para tratar sobre o assunto daquele processo, daquele momento. Nesse caso, reunião com stakeholders, com partes interessadas para fazer o monitoramento e controle do trabalho do projeto. Isso fecha, então, as ferramentas e técnicas. Agora vamos para as saídas. As saídas. Primeiro delas, relatório de desempenho do trabalho. Olha aí, lembra que eu falei lá no começo, quando eu estava falando daquela entrada, informações de desempenho do trabalho? Pronto, aquelas informações que são obtidas por meio dos dados de desempenho são compilados e colocados nesse artefato que a gente chama de relatório de desempenho. Esse artefato ele pode tomar a forma física ou ele pode ser de forma eletrônica, digital, certo? Então, como está falando aqui, representação das informações de desempenho do trabalho que são compiladas, né? Essas informações são enviadas para as partes interessadas que precisam ter essa informação e que, a partir delas, vão ter o suporte necessário para tomar decisões e ações importantes dentro do projeto. Por isso, a importância de um relatório que compile todas as informações do andamento, né? Então,
um relatório dizendo como é que está o status de determinada situação, o status das atividades, justificar por que aquela atividade está naquela situação. Já terminou? Não terminou. Por que não terminou? Né? Alguma nota informativa e etc. Então, é um relatório importante para disseminar essas informações aí. Então, vocês vão ver em vários momentos dados de desempenho como entrada, informações de desempenho como entrada, ou até mesmo como saída, mas todo esse trâmite, né, todo o processo de dados transformados em informações culminam em um relatório de desempenho do trabalho, que vai ser disseminado para as partes interessadas que precisam daquela informação, ok? Isso, né, é o primeiro artefato de saída. Outro artefato, solicitação de mudanças, pessoal. E aqui tem um detalhe importante. Praticamente em todo o processo de monitoramento e controle, vocês vão encontrar solicitações de mudanças. Alguém sabe dizer aí por quê? Pois é. Uma vez que o monitoramento e controle faz a comparação do que foi planejado com o real, e se o que está acontecendo na real for, né, estiver em discordância com o planejado, isso vai desencadear então a solicitação de mudança. Então você sempre vai encontrar em processo de monitoramento e controle solicitações de mudança, certo? Então, bisuzinho aí para vocês, tá bom? Também temos como sair das atualizações no plano de gerenciamento do projeto e nos documentos do projeto, caso exista alguma atualização para ser feita, né? Então, nesse momento aqui também é permitido como sair atualizações nesses artefatos, ok? Isso daí, né, de forma bem direta, finaliza então o quinto processo de gerência da integração. Vamos então para o sexto processo. Sexto processo, então, pessoal, realizar o controle integrado de mudanças. E esse é um dos processos que eu mais sou fã em toda a gerência de projeto, né? É muito interessante o que acontece aqui. Porque, primeiro, a gente consegue ver toda a questão de integração, porque, com base na mudança que tiver que ser feita, dependendo da área que for necessária alguma mudança, é aqui o momento de você acolher a solicitação de mudança e avaliar se ela vai ser aprovada ou não, né? Então, assim, é um processo bem interessante, como eu já falei anteriormente, e muito importante para o seu projeto, né? Para qualquer projeto, o controle das mudanças é de suma importância, né? Ele é tão importante que, tipo, eu poderia falar muito dele aqui, mas por questão de tempo, também não vou me ater muito a falar sobre ele aqui. Mas tem um detalhe, né? Como eu falei anteriormente, foram feitos alguns vídeos complementares, né, de material de apoio, e inclusive realizar o controle integrado de mudanças ganhou um próprio vídeo, né, complementar para que vocês possam consultar, né? Então vai ficar aqui no card do vídeo e também na descrição do vídeo para vocês poderem consultar esse material complementar, esse material de apoio. E eu recomendo bastante que vocês deem uma olhada nele, porque tem muita informação que provavelmente eu não vou estar me atendo muito aqui, né? Por essa questão, porque senão ficaria muito grande, ficaria muito mais extenso do que o planejado, tá bom? Mas assim, eu vou dar aqui a informação básica e lá vocês encontram, né, alguma informação que complementa o que é dito aqui, ok? Tá bom? Então vamos lá. Realizar o controle integrado de mudanças. Sexto processo de gerência da integração é o processo de revisar todas as solicitações de mudanças, né? Como eu falei, aqui chegam todas as solicitações de mudanças, porque é aqui que elas vão ser avaliadas, né? Aprovar as mudanças e gerenciar essas mudanças. Essas mudanças que vão impactar, né, no projeto, seja nas entregas, no documento do projeto e no plano de gerenciamento. E comunicar as decisões, né? Se aquela mudança for aprovada e tiver que ser implementada, essa decisão de implementar elas tem que ser comunicada às partes interessadas responsáveis, né? E aqueles que precisam ter aquela informação. Isso é importante, ok? Pronto, basicamente, isso daqui já te dá toda a orientação para saber o que se trata nesse processo. Prosseguindo, né? É realizado desde o início do projeto até o seu término, controle integrado de mudanças, né, juntamente com monitoramento e controle. Monitoramento e controle que desencadeia as solicitações de mudanças que chegam aqui. É necessário porque raramente a execução dos projetos segue o plano e raramente você vai ver um projeto que não sofre modificações no decorrer dele, né? Então, normalmente acontece solicitação de mudanças, tendo uma solicitação de mudança, precisa ter então o controle integrado de mudanças,
né? Um processo que recebe solicitações de vários outros processos, processa as informações e tem como saída solicitações de mudanças aprovadas e também o registro de todas as solicitações que foram ou aprovadas ou não. E além disso, as solicitações de mudanças que foram aprovadas, elas têm o próprio caminho que elas vão seguir, né? Isso daí eu falo posteriormente, também falo mais num vídeo do controle integrado de mudanças especificamente. Porque a mudança não basta ser aprovada, ela tem que ser implementada, né? E se aquela implementação acontece em um artefato, em alguma entrega, tem que ser verificado se foi feito da forma adequada, ok? Então, toma por base as linhas de base estabelecidas no planejamento, ou seja, as baselines, e como exemplo de atividades realizadas nesse controle integrado, você tem identificação de qual mudança que precisa ocorrer, controle dos fatores que geram mudanças, revisão e aprovação de mudanças solicitadas, gerenciamento de mudanças aprovadas, manutenção da integridade das baselines, documentação do impacto total dessas mudanças. É importante, principalmente quando é solicitada uma mudança, quando ela vai ser avaliada, observar qual impacto que ela vai ter, né, normal isso, dentro do projeto, porque provavelmente vai impactar, seja em escopo, seja em custo, seja em cronograma, né? Então, por isso que tem um pessoal específico para fazer essa avaliação da solicitação de mudança, né? E a gente vai falar mais sobre esse pessoal daqui a pouco. Só lembrando para vocês as baselines que são observadas, né? Aquelas conhecidas de escopo, cronograma e custos. E aqui, quem faz a avaliação da solicitação de mudança? Né? Quem autoriza aquela mudança ou quem reprova aquela mudança? Né? Quem faz isso é o CCM, né? O conhecido Comitê de Controle de Mudanças. Ele é o grupo responsável por aprovar, adiar ou rejeitar as mudanças que são solicitadas. Tá certo? Então, assim, basicamente, uma solicitação de mudança ela pode ter esses 3 estados. Aprovada, se ela é aprovada, vai seguir para a implementação. Adiada, ela não foi aprovada naquele momento, mas vai ser revisada posteriormente, porque pode ser que no momento posterior ela seja aprovada, e a rejeitada, realmente ela é rejeitada, ok? Rejeitada, ou seja, não é aprovada nem adiada, fica de fora. Foi analisado os vários cenários, foi avaliado os vários impactos, e, né, decidiu-se que ela não vai ser aceita, então foi rejeitada. Isso é importante porque toda mudança, pessoal, e qualquer que seja o status, vai entrar em um artefato que a gente chama de registro de mudanças. Eu vou falar mais sobre isso lá nas saídas, tá bom? Então, esse CCM, pessoal, uma informação importante. Quem compõe ele? Quem é esse grupo que faz essa avaliação? Né? Então, devem compor o CCM o gerente de projeto, que é quem está à frente do projeto, o patrocinador do projeto, que é aquele que entra com o investimento do projeto, né? E qualquer outra parte interessada que tenha, né, peso para a tomada de decisões no que diz respeito às mudanças que podem ser feitas. Então, de repente, alguém da alta administração da organização também precisa fazer parte desse CCM, tá bom? Pronto, então você já sabe que é o CCM que faz a avaliação e decide quais são aprovadas, adiadas ou rejeitadas, com base no impacto que essas mudanças podem causar no seu projeto, né? Por isso que tem que ficar de olho naquele esquema da tripla restrição, né? Lembram lá do triângulo da qualidade? Escopo, cronograma e custos? Exatamente. Tem que ser avaliado esse impacto aí. Por isso que tem aqui um passo a passo, né? Uma coisa bem básica mesmo para autorizar uma mudança. Avaliar os impactos, identificar as alternativas, né? Porque para implementar uma mudança pode ter várias formas de fazer essa implementação. E a concordância das partes interessadas, elas internas e também as partes interessadas externas. Como assim? Partes interessadas internas. A equipe do projeto que vai estar trabalhando para implementar aquela mudança, né? O impacto que vai causar dentro da equipe. E as partes externas, geralmente o cliente, né? Que vai ser um dos beneficiados do seu projeto. E aí, né, o que acontece que tipo, nem sempre o cliente é o patrocinador do projeto. Tem essa diferença aí, ok? Pronto, explicado quem é que faz a avaliação e autoriza, vamos prosseguir então. Detalhe, nem toda mudança é ruim, né? Daí você pode entender por quê. Algumas são mais impactantes, outras nem tanto, mas elas vão acontecer no projeto sempre que necessário. Ok? Bem, realizar o controle integrado de mudança. Se você observar o nome do processo, você já liga qual grupo de processo ele pertence, né? Realizar controle. Então faz parte do monitoramento e controle. Principal benefício: permitir que as mudanças documentadas do projeto sejam consideradas de forma
integrada, reduzindo os riscos do projeto. Né? Temos então aqui as entradas, as ferramentas técnicas e as saídas, e então vamos acompanhar o desenrolar desse processo. Um detalhe importante, né? Já que aqui a gente faz a avaliação, a análise das solicitações de mudanças, nada mais normal que elas sejam entradas do processo, né? Então aí vocês percebem, acredito que vocês já estão começando a perceber, né, como é que funciona esses processos. Uma entrada que é importante para aquele processo, essa entrada, essas informações são processadas, né, obtendo então, a partir dela determinadas saídas. E, né, a partir das solicitações de mudança, a gente vai ter como saída o quê? Dentre outras coisas, solicitações de mudanças aprovadas, além de algumas atualizações, ok? Então, vamos prosseguir aqui, vamos falar de algumas entradas. Bem, basicamente a gente conhece todas essas entradas aqui, né? Plano de gerenciamento do projeto, já falamos bastante dele, falamos em outros processos, né? Documentos do projeto que vão ter influência aqui, né? Relatório de riscos, matriz de rastreabilidade dos requisitos e base das estimativas. Nenhum desses relatórios, pessoal, a gente tratou especificamente sobre eles, porque nenhum deles, né, nenhum desses documentos aqui, a gente ainda chegou no momento que eles são obtidos. Né? Relatório de riscos, a gente vai falar quando estiver na gerência dos riscos, né? Mas você já tem uma ideia do que se trata. Matriz de rastreabilidade dos requisitos é da gerência de escopo, a gente vai ver a partir da próxima área de conhecimento, mas basicamente faz o rastreamento dos requisitos com o escopo do projeto, né? Então, tipo, se esse requisito sofrer alguma mudança, qual parte do projeto vai ser impactada? Né? E a base das estimativas são as informações que dão respaldo para estimar custos, tempo e etc. Né? Então, por isso são informações importantes para esse momento. Ok? Também, relatório de desempenho do trabalho, né? Foi falado inclusive no processo anterior, solicitação de mudanças. Lembrando, essas solicitações de mudanças podem ser de 3 tipos. Foi falado lá na primeira parte da videoaula. Podem ser de solicitação para ação corretiva, solicitação para ação preventiva, solicitação para reparo de defeitos. Eu também explico bem direitinho, né, na primeira parte da videoaula e também no vídeo de controle integrado de mudança, no material de apoio. Também, mais uma vez, a gente tem aqui fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Né, sempre aparecendo por aqui esses dois. Aquelas foram as entradas, aqui as ferramentas e técnicas. Mais uma vez, opinião de um especialista, né? Aqui aparece pela primeira vez uma ferramenta que a gente não tinha falado ainda, que são ferramentas de controle de mudanças, né? E que ferramentas são essas? Qualquer ferramenta, pessoal, que permita ao CCM, o Comitê de Controle de Mudanças, a fazer esse controle, né? Existem ferramentas no mercado, existem algumas que eu até já falei anteriormente, né, que permitem fazer esse gerenciamento aí melhor, esse controle melhor das mudanças. Então, isso deve ser considerado pelo comitê, qual vai ser utilizado. Né? Pode ser ferramentas automatizadas ou ferramentas manuais, mas qualquer ferramenta que propicie um bom controle dessas mudanças. Tá certo? Prosseguindo, técnicas de análise de dados, falamos anteriormente, técnicas de tomada de decisões, né? Técnicas de tomada de decisões, então tem a técnica de votação, tem a técnica de análise de critérios múltiplos, né? E temos também as reuniões. E essas reuniões, pessoal, são reuniões feitas pelo CCM, o Comitê de Controle de Mudanças, que se reúne para, então, avaliar as solicitações de mudanças e aprová-las ou não. Tá certo? Então, normal que isso aconteça, normal que tenha essas reuniões. Nessas reuniões sejam utilizadas essas técnicas de tomar decisão, essas técnicas de análise de dados e etc. Tá? Acredito que eu já tenha falado antes, mas vale a pena bater novamente na tecla. O PMBOK ele sugere essas ferramentas, mas não quer dizer que você só tem que utilizar uma, não. Né? Se você vai ter informações mais concretas utilizando mais de uma, você pode utilizar mais de uma dessas ferramentas. Claro que vai dar complexidade do tempo para a realização daquelas atividades. Tá bom? Ferramentas e técnicas. E agora partimos então para as saídas desse processo. Né? Como saídas, nada mais do que o esperado. Solicitações de mudanças aprovadas. Uma vez que a gente está falando do controle integrado de mudanças e a gente recebeu como entrada solicitações de mudanças. Nesse momento a gente tem que analisar aquelas mudanças. Normal é que elas tenham seu status, né, como saída, tem o status delas. Né? Um dos status é mudanças aprovadas.
como eu já tinha falado anteriormente, elas podem ser aprovadas, adiadas ou rejeitadas. As solicitações de mudança aprovadas são implementadas pelo processo orientar e gerenciar o trabalho do projeto, que foi falado anteriormente, né? Foi falado lá na primeira parte da videoaula, e se vocês voltarem lá, vocês vão ver como entrada no processo essas solicitações de mudança aprovadas. Por quê? Elas vão ter que ser implementadas, né? E é o processo orientar e gerenciar o trabalho que vai gerenciar a implementação daquela mudança. A disposição de todas as solicitações de mudança fica gravada no registro das mudanças. Então, independente se a solicitação ela foi aprovada, adiada ou rejeitada, sempre vai ter que estar nesse registro. Esse registro das mudanças é uma atualização nos documentos do projeto, certo? Então, nesse momento aqui que você tem a solicitação de mudança aprovada como saída, você também tem nas atualizações dos documentos o registro das mudanças que vai ter não apenas as aprovadas, não apenas as rejeitadas, mas todas as solicitações de mudanças e a avaliação de cada uma delas, tá certo? Isso daí é importante porque é um documento bastante válido para ser observado, principalmente quando tem alguma solicitação de mudança que foi adiada e que vai precisar de ficar de stand-by, porque pode ser que ela tenha que ser aprovada posteriormente, ok? Então, fica aí a dica para vocês. Além de atualizações no documento do projeto, temos também atualizações nos componentes do plano de gerenciamento, né? Então, os componentes do plano de gerenciamento que precisam de alguma atualização, né? Esse processo aqui permite isso daí também, tá bom? Isso, realizar o controle integrado de mudança. Foi bem direto na abordagem dele, por quê? Porque tem um vídeo específico, né? Detalhando mais ainda, quase que um mapinha de como é que acontece o processo. Chega as solicitações, processa e segue para outros processos. Porque a gente vai ver que essas mudanças elas impactam até na qualidade, porque quando aquela mudança precisa ser implementada, tem que ser verificado se aquela entrega de qual aquela mudança teve impacto foi implementada da forma correta e está dentro dos critérios de qualidade. Então você percebe aí um grande impacto, né, causado pelas mudanças dentro do projeto. Ok? Mas isso daí encerrou o 6º processo, faltando agora o 7º e último. Vamos lá então. Então, vamos encerrar o projeto ou fase 7º e último processo da gerência da integração, pessoal. É isso aí, tá acabando. Gerência da integração. Bom, vamos lá. Encerrar o projeto ou fase é o processo de finalização de todas as atividades do projeto, da fase ou do contrato. Lembrando bem, né, o próprio nome do processo informa. Ele encerra o projeto, se o projeto estiver sendo finalizado, ou ele encerra a fase, se o seu projeto for faseado, né, se tiver uma fase que passa para outra. Então, ao final de cada fase, tem o encerramento adequado da fase, tá bom? Também estabelece procedimentos para coordenar atividades necessárias para verificar e documentar a entrega do projeto. Isso é importante, afinal de contas a gente está falando de finalizações. Coordenar e interagir para formalizar a aceitação dessas entregas. Investigar e documentar as razões para ações tomadas se um projeto for finalizado antes do término, né? Porque acontece de alguns projetos não serem bem-sucedidos e terem que ser cancelados antes de finalizar o projeto, né? Então, são casos e casos, cada caso deve ser bem observado, documentado, e mesmo um projeto que é cancelado tem que ser encerrado, tá bom? Durante o encerramento do projeto, o gerente do projeto deve revisar o plano de gerenciamento para garantir que todo o trabalho esteja concluído e que o projeto cumpriu com seus objetivos. Isso é importante, né? Por quê? Um projeto de sucesso vai ter cumprido tudo aquilo que ele se propôs a cumprir, né? Dentro do prazo, dentro dos custos, como vocês já estão informados, como a gente já viu anteriormente, tá certo? Como o próprio nome do processo diz, é um processo de encerramento, tá? Curiosidade, é o único processo do grupo de encerramento, só tem um processo e é esse, né? Coincidentemente, a gerência da integração tem um processo de iniciação, né? Desenvolver o termo de abertura, tem o processo de encerramento, encerrar o projeto ou fase. E, inclusive, falando em termo de abertura, ele aparece aqui como entrada, como vocês podem ver, né? Por que ele aparece como entrada no encerramento? Tem informações bem importantes lá nesse artefato que vão guiar
o encerramento do projeto ou da fase. Ok? Né? Então, assim, principal benefício desse processo: arquivamento das informações do projeto ou da fase, conclusão do trabalho planejado e liberação dos recursos organizacionais para utilização em outros empreendimentos. Isso daqui é importante, pessoal, porque esse recurso, né, sejam eles humanos ou não, durante o tempo que eles estão sendo utilizados no projeto, eles provavelmente vão estar ali, pode ser que estejam full time, o tempo todo dedicado ao projeto. E a partir do momento que eles não são mais necessários para o projeto, eles podem partir para, de repente, trabalhar em outro projeto. Isso é importante porque aqui eles meio que são, eles têm o papel deles dispensado, porque eles já cumpriram com o que eles precisavam cumprir dentro do projeto, né? Então, esse é o momento que isso daí se formaliza também, né? Então, geralmente, vamos lá, passando de uma fase para outra, depois que termina o desenvolvimento, né? Todo o desenvolvimento, os desenvolvedores podem passar para um outro projeto, enquanto o que foi desenvolvido passa para a fase seguinte, né? Só um exemplo aí para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona essa liberação dos recursos. Tudo bem? Né? Então, assim, o que dá para destacar aqui, como saídas, nós vamos ter um relatório final. Eu vou falar mais sobre isso quando chegar no momento adequado. Então, vamos lá. Né? Daqui a visão do processo, passa adiante, vamos ver as entradas. Aí, eu tinha falado do termo de abertura do projeto. Por que ele é importante aqui? Né? Ele foi criado lá no primeiro processo que a gente viu, desenvolver o termo de abertura. E aqui ele é importante por quê? Porque no termo de abertura, ele tem algumas informações, como, por exemplo, os critérios de sucesso do projeto. Né? Desde da iniciação, se vocês lembrarem, o termo de abertura é o primeiro documento do projeto, é o que formaliza o projeto a acontecer. Então, lá já tem os critérios de sucesso daquele projeto. Por exemplo, se é um projeto para desenvolver um sistema de vendas, um dos critérios de sucesso é que aquele sistema de vendas tenha sido desenvolvido com as funcionalidades para trabalhar-se as vendas. Né? Então, isso já está no termo de abertura. Isso provavelmente foi melhor detalhado nos componentes do plano de gerenciamento, mas já está, né, estabelecido desde lá do termo de abertura os critérios de sucesso do projeto. Os requisitos de aprovação e quem aprovará o encerramento do projeto também fazem parte do termo de abertura e que vão influenciar, então, o encerramento do projeto ou da fase. Ok? Documentos que influenciam, documentos do projeto que influenciam, registro de premissas, base das estimativas, registro das mudanças, registro das questões, registro das lições aprendidas, né? Tudo isso daqui podem conter informações importantes para você suceder bem o seu processo de encerrar o projeto ou a fase. E não esqueçam, isso é importante, né? Não é só quando o projeto for se encerrar, né? Fase a fase, quando uma fase termina para transitar para outra, também deve ter o seu encerramento adequado. É importante, eu gosto de frisar bastante isso. Outras entradas, entregas aceitas, né? E aqui não são apenas entregas, essas entregas já foram aceitas. Por quê? Estamos falando de encerramentos, elas são importantes por isso, né? Então, as entregas aceitas podem incluir especificações de produtos aprovados, recibos de entrega e documentação de desempenho do trabalho. Entregas parciais ou temporárias também podem ser incluídas se estivermos falando de projetos que são faseados, né? Então, entregas aceitas de uma fase para outra, né? Aquele aceite que vai permitir a transição de uma fase para outra. Tudo bem? Da mesma forma, a entrega aceita ao final do projeto. Né? Nesse caso, é o projeto como um todo está se encerrando, provavelmente o produto completo que está sendo entregue. Documentos de negócio, que são os documentos que justificam o investimento no projeto, né? São eles o business case e o plano de gerenciamento de benefícios. Isso daí foi bastante falado também no momento que estávamos desenvolvendo o termo de abertura do projeto. Além disso, temos também os acordos. Se vocês lembrarem, pessoal, os acordos, eles são bastante representativos na forma de contratos. Esses contratos que são firmados, né, quando você adquire alguma coisa, ou seja, quando está trabalhando com aquisições, quando você está comprando algum produto, quando você está alugando alguma coisa que vai ser necessária para o seu projeto, ou quando você está terceirizando algum serviço. Isso é importante por quê? Porque a gente está falando de encerramentos. Então, os contratos, né, à medida que o seu projeto vai acontecendo e os prazos desse contrato vão vencendo, precisam ser encerrados. Né? Então, tipo, no final do projeto, se todos os contratos não foram cumpridos de forma adequada, precisam também ser encerrados juntamente com a fase ou projeto dentro dos trâmites formais, né? Como sugere aqui
o processo de encerrar o projeto ou fase, ok? Outras entradas, documentos de aquisições, né, muito relacionado aos acordos que eu falei anteriormente, né, então aqui a gente vai ver, para encerrar o contrato, toda a documentação de aquisições é catalogada, né, qualquer documentação que complemente os contratos, como por exemplo, informação de cronograma, escopo, qualidade, né, essas informações que vão ser utilizadas como lições aprendidas, e importante, né, lições aprendidas e uma base para avaliar empreiteiras para contratos futuros. Né? Então, assim, os contratos que você firmou, seja adquirindo algum produto ou algum serviço, vão ficar na sua base de conhecimento, né, nas lições aprendidas, no repositório de lições aprendidas, e vão ser utilizados posteriormente em outros projetos, para de repente você avaliar se aquele fornecedor trabalha bem e se você considerar ele para um futuro processo seletivo para um novo projeto. Isso daí é importante. Aí vocês conseguem perceber a importância de se armazenar essas informações de projeto. Né? Essas informações podem ajudar bastante em momentos posteriores, em momentos futuros. Né? Ok? Temos também como entradas ativos de processos organizacionais. Dessa vez, os fatores ambientais não aparecem, apenas os ativos de processos organizacionais. Né? Porque a influência vai ser bem maior no que diz respeito às lições aprendidas aqui. Ok? Passar adiante, ferramentas e técnicas utilizadas. Opinião especializada, técnicas de análise de dados e reuniões. Já falamos muito sobre elas. Técnicas de análise de dados, até sugerir, né, leitura para vocês, dar uma lida naquelas técnicas que foram faladas anteriormente. Tá? E as reuniões, nada mais comum do que se reunirem para fazer o devido encerramento do projeto ou fase. Tá bom? Isso, as técnicas e ferramentas para esse processo. Então, vamos para as saídas. Né? Primeira, atualização dos documentos do projeto. Todos os documentos do projeto podem ser atualizados e marcados como versões finais, como encerramento como resultado do encerramento do projeto. Por quê? Todos os documentos eles vinham sendo alterados durante o seu projeto e no final, no encerramento do projeto, eles não vão mais ser alterados, não vão mais ser atualizados, porque o projeto está encerrando. Lembrando, se for o encerramento do projeto, se for o encerramento da fase, não. Né? Mas no encerramento do projeto, sim, todos eles vão ser marcados como versão final, porque eles não vão mais sofrer modificações. Né? Então, o registro das lições aprendidas, finalizado para incluir as informações finais sobre o encerramento, é de suma importância aqui. Né? Por quê? Principalmente, a gente vai ver que, ao final do projeto, esse registro das lições aprendidas são enviados para o que a gente chama de repositório de lições aprendidas. Daí eu falo mais daqui a pouco, tá bom? Outra saída, transição do produto, serviço ou resultado final. Pessoal, e aqui nada mais é do que aquilo que foi desenvolvido durante o seu projeto, né? Ao final dele, você tem que transferir a posse, né? Você tem que transferir aquilo que foi desenvolvido, seja o sistema, pronto, foi desenvolvido um sistema de vendas e esse sistema vai ter que passar a posse dele para o cliente responsável. E aí, de repente, o cliente tem, né, na empresa dele, a própria equipe que vai manter aquele sistema. Então, esse é o momento de transferir, transição. Você vai estar transferindo a propriedade daquilo que foi desenvolvido para o seu devido dono. Né? Isso ao final do projeto, você está transferindo o produto. Né? Mas também temos a transferência de produtos parciais, por exemplo, entregas parciais que são feitas de uma fase para outra. Isso daí também existe. Né? Então, existe a transição do produto, serviço ou resultado no final do projeto, né? E no caso de encerramento fase, o produto, serviço ou resultado intermediário daquela fase. Tá bom? Então, lembre, transição do produto é a passagem da propriedade daquilo que foi desenvolvido para a pessoa responsável, né? Para provavelmente o cliente que vai ser o beneficiado do seu projeto. Outra saída, relatório final. O relatório final fornece um resumo do desempenho do projeto, né? Como o próprio nome diz, relatório final. Pode incluir as seguintes informações: descrição sucinta do projeto ou da fase, objetivos do escopo, da qualidade dos custos, resumo das informações de validação para o produto, objetivos do cronograma, resumo de como o produto, serviço ou resultado atendeu às necessidades do negócio, resumo de quaisquer riscos ou problemas encontrados e resolvidos, ou seja, né, um grande documento, um grande relatório que informa o que aconteceu dentro do seu projeto. Né? Por isso esse nome, relatório final.
tá bom? Basicamente, o próprio nome, ele diz do que é que se trata. Outras saídas. Atualizações nos ativos de processos organizacionais. Né? Então, é aquele momento. Estamos encerrando o projeto, ou a fase. Né? Temos que documentar o que foi importante, né? As lições aprendidas, o que deu certo, o que não deu certo, e que pode ajudar futuros projetos. Então, isso tem que ficar documentado, isso tem que ficar armazenado nos nossos arquivos. Né? A organização tem que manter aquilo ali para ser utilizado esse conhecimento posteriormente. Né? Então, alguns desses ativos que podem ser atualizados, né? Documentação resultante das diversas atividades do projeto, documentos de encerramento do projeto ou da fase e o repositório de lições aprendidas. Né? Esse repositório de lições aprendidas, pessoal, é o que eu já tinha adiantado para vocês. As lições, o registro das lições aprendidas, né, com todo o conhecimento adquirido durante o projeto, né, de cada fase até o final do projeto, são transferidos para esse grande banco de dados que a gente chama de repositório de lições aprendidas. Né? E isso se torna um importante ativo de processo organizacional e que provavelmente vai impactar, vai ter influência em projetos futuros. Né? Isso daí é importante. Isso daí remete muito àquela questão do conhecimento. O conhecimento é interessante que ele fique na organização. Né? Então, uma forma de manter esse conhecimento, né, é manter os ativos de processos organizacionais atualizados, lições aprendidas dentro desse repositório. Isso daí é muito importante, né? Principalmente quando a finalidade do processo é encerrar o projeto ou a fase, né? Para que aquele conhecimento permaneça na organização. E com isso, a gente encerra então o 7º e último processo, pessoal. Beleza? Foram 7 processos, né, dentro da gerência da integração. A gente vai ver que tem algumas áreas de conhecimento que são bem menos processos, tem outros que têm 6 processos, outros têm 7, tem alguns que têm apenas 3, mas aqui, né, nosso propósito de completar os 7 processos da gerência da integração foram cumpridos, então 7 de 49 já foram. Né? Com isso a gente cumpriu a gerência da integração, a primeira área de conhecimento. Em seguida, né, na nossa próxima videoaula, a gente vai falar sobre a gerência do escopo e dos seus processos, né, os processos que ela possui. Né? Nosso selinho de qualidade aí, gerência da integração cumprido. Alguns links úteis que eu sugiro para vocês darem uma olhada, né? Escritório de projetos, Project Builder, EasyBox, PMI Brasil. Eu sugiro eles porque a leitura do PMBOK ela é um pouco muito técnica. Né? Um pouco não, ela é bastante técnica. E assim, algumas pessoas podem ter um pouco mais de dificuldade de entender alguns termos tão técnicos. Então, assim, geralmente, você dando uma lida complementar nesses links que tratam especificamente sobre gerência de projeto, você pode ter um entendimento melhor, de repente, de algum artefato que você não entendeu muito bem, e etc. Então, assim, é uma boa fonte de consulta, super recomendo. Né? Esses são alguns que eu utilizo para fazer, inclusive, minhas aulas. Então, por isso que eu recomendo aí, certo? Com isso, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato. Né? Se tem dúvida, pergunte. Né? Não deixe o conhecimento morrer. Olha aí, utilizando o gerenciamento de conhecimento. Não deixe o conhecimento morrer. E, principalmente, não perca a oportunidade de criar novos conhecimentos. Isso aí é muito importante para vocês. Então, se tem dúvida, pergunte. Tem momentos para fazer isso. Vocês têm os canais apropriados. Estão daqui, eu, juntamente com os monitores. Tá certo? E aí, né? Até a nossa próxima videoaula. E até mais, meu povo.